Então, pessoal, mais uma vez estamos aqui para a nossa aulinha de Química. Hoje nós vamos entrar num grande grupo da Química, vamos separar em duas aulas, que é a parte da Eletroquímica. Bom, antes de eu começar a falar exatamente sobre o que a gente vai trabalhar nessa nossa aulinha, é importante você saber o que vai significar o termo eletroquímica. Você já viu anteriormente, ou você ainda vai ver, a parte da termoquímica. Termo era sempre calor, química envolvendo reações químicas. Então, quando eu vou falar aqui da eletroquímica, nós vamos falar de reações químicas, claro, porém envolvendo eletricidade. Podem ser reações que vão liberar energia elétrica ou uma energia elétrica que vai fazer gerar uma reação química, Esse vai e vem vão ser os dois casos que nós vamos trabalhar nas nossas duas próximas aulas, certo? Então, quando eu falar do termo eletroquímica, seria um ramo da eletrodinâmica em que nós vamos aplicar a eletricidade nas reações químicas. Show de bola? Então, começando pelo começo, pela definição do que nós vamos falar hoje, basicamente é isso aqui. São sistemas, são reações, que vão envolver energia elétrica. Então, como eu te falei, eu posso ter uma reação química que gera energia elétrica ou a energia elétrica que faz uma reação química acontecer. Esses dois processos são exatamente o que nós vamos falar daqui para frente, tá? Então, resumindo a definição, vamos falar de reações químicas e eletricidade. Beleza? Bom, então vamos ter esse sistema. Reação química, energia elétrica. Alguns chamam de energia química e energia elétrica também, tanto faz. Duas situações. A primeira delas, em que a reação química vai gerar uma energia elétrica, que é o foco da nossa aula de hoje, é a parte de pilha. Sim, a mesma pilha que você usa no controle, tem na sua casa, que tem, por exemplo, na bateria do seu celular, que a gente vai falar melhor como é que ela funciona. Mas essa partezinha de reação química se transformar em energia elétrica é um processo de pilha. Ele também, obrigatoriamente, é um processo espontâneo. O que significa um processo espontâneo? É um processo que naturalmente acontece. Você não precisa forçar ele a acontecer, você não precisa fazer nada. Ele naturalmente vai acontecer. Beleza? E DDP. Sim, DDP que você vê lá na física, diferença de potencial maior do que zero. Essa diferença de potencial é a voltagem que a gente tem. Você não sei se você já reparou quando você compra uma pilha, ela vem escrito assim, por exemplo, 1,2 ou 1,5 V, ou volt, melhor dizendo, é exatamente a DDP daquela pilha, a gente vai ver outros termos depois. Você pode chamar de DDP, você pode botar um ΔE, que é a diferença de potencial, é uma outra representação para química. A gente pode chamar de FEM, que é força eletromotriz. Enfim, são todos sinônimos para essa diferença de potencial. Show de bola? Agora, o segundo processo que nós temos, que é a nossa próxima aula, é a parte da eletrólise. Ela é exatamente o oposto. Poxa, se a reação química virar energia elétrica é uma pilha espontânea com DDP maior do que zero, o processo inverso, ou seja, em que a energia elétrica faz acontecer uma reação química, nós vamos falar que é o contrário. Se era espontâneo, agora ele é não espontâneo. Se ele tinha DDP maior que zero, agora ele tem DDP menor do que zero. Show de bola? Então, a eletrólise ela é exatamente o oposto da pilha. E quer ver como é que o termo ele é sugestivo? Lise, você já deve ter visto em algum momento, até talvez na biologia, lise significa quebra. Por exemplo, você já ouviu o termo hidrólise? Hidrólise, lise, quebra, hidro, água. Não é aí que toma cuidado, não é a quebra da água. É a quebra de alguma molécula pela água. A água faz essa quebra da molécula. Aqui é mais ou menos a mesma ideia. Lise, quebra, elétrica seria de corrente elétrica, uma eletricidade como um todo. E aí vai ser a quebra pela eletricidade. Então eu vou fazer uma descarga elétrica, eu vou fornecer uma energia elétrica para que ocorra essa quebra de uma molécula, coisas assim do gênero, e por consequência isso vai gerar uma reação química. Show de bola? Mas como eu te falei, para a nossa aula de hoje o foco é a parte de pilha. A parte da eletrólise vai ficar para um outro momento, para a nossa próxima aula. Show?
Bom, o histórico, para que você entenda da onde surgiu a pilha, por que ela foi criada, como ela foi criada, por quem foi criada, a gente precisa falar um pouquinho do histórico para você entender melhor como que funciona a dinâmica da pilha em si. Esse carinha você vê na física. Quando eu te falei, 1,5 volts é graças a esse sujeito aqui, Alexandro Volta, o Volta, melhor dizendo. Por isso o termo voltagem, é em homenagem a ele, que foi o criador desse termo, né? dessa teoria da voltagem, é exatamente por causa do Alessandro Volta. Show? Por isso você vê lá, quando a gente quer medir a corrente elétrica, essas coisas, claro, corrente elétrica a gente usa o termo ampere, mas a gente tem lá para DDP, para diferença de potencial, a gente usa a letra V de volts, por causa da voltagem, Alessandro Volta. Beleza? Agora, como que surgiu a pilha? A pilha, ela foi criada, a primeira pessoa que fez foi Alessandro Volta. Ele fez basicamente o seguinte, ele pegou discos de zinco e de cobre, filetes de zinco e de cobre, e entre eles ele colocou um algodãozinho que estava molhado com uma solução salina, com sal. É como se ele pegasse um algodão, molhasse na água com sal. Então ele fazia como se fosse um sanduichinho. Pega a placa de zinco, bota esse algodão, bota a placa de cobre e continua. Algodão, zinco, algodão, cobre, algodão, zinco. E assim ele foi fazendo várias placas, ele foi empilhando. Como ele empilhou, as placas, aí a gente dá o nome de pilha. O termo pilha é de empilhar, colocar sobre, Daí que vem esse termo. E tudo graças a Alessandro Volta. E aí ele viu que quando ele empilhou essas várias placas com esses algodões embebidos com solução salina, e ele ligava uma pontazinha e a outra, ele juntava, fechava o circuito, ele via que isso aqui gerava corrente elétrica. Então ele pensou, poxa, se eu usar zinco, cobre e essa solução salina, eu sei que esse conjunto consegue me gerar corrente elétrica. E aí ele começa a estudar mais acerca dessa parte da eletricidade, e aí a gente tem o que a gente conhece hoje como a pilha em si, que você usa para colocar no seu carregador, no seu controle de TV, do videogame, enfim, assim por diante. Tá? Então tudo isso é graças a Alessandro Volta. Aqui é uma imagem de uma situação da época, exatamente do Volta, mostrando a sua pilha para a comunidade científica da época. Então você vê todos os cientistas que existiam naquela época, o próprio Volta mostrando o funcionamento. Aqui a gente tinha exatamente os dois polos e ele via que acendia, gerava-se uma corrente elétrica quando a gente fechava esse circuito. Beleza? Então isso aqui é só para te apresentar, você saber como que a gente tem a pilha que a gente conhece hoje em dia. Show de bola? Bom, beleza, muito bonito, viu o que é a pilha, mas como que ela funciona? Como é que eu sei a voltagem que ela vai gerar? Como é que eu sei que isso vai conseguir, gerar corrente elétrica? Tudo tem a ver com a parte dos potenciais padrão. Então, nosso terceiro ponto da nossa aula de hoje, que é o potencial padrão, nós vamos usar a letra E0, ou Epsilon, melhor dizendo, 0. Esse zerinho aqui, também é usado na termoquímica, como por exemplo, quando a gente bota ΔH, a gente coloca esse zerinho em cima, essa bolinha, é para indicar que ele é nas condições padrão, ou seja, 1 atm e 25 graus Celsius. Tá? É uma condição que a gente, literalmente, padroniza para que a gente possa estabelecer valores e depois comparar um com o outro. Show de bola? O que é o potencial padrão? Qual é a definição dele? Quando você fala, por exemplo, o seu amigo tem um potencial para, realizar uma atividade. Se ele tem um potencial, um grande potencial, de ser um grande médico, um grande engenheiro, um grande professor, um grande nutricionista, enfim, mas se ele tem um potencial, é porque ele tem uma grande chance, uma grande tendência a seguir aquela carreira, a executar bem aquela ação. Então, quando a gente fala do potencial padrão, ou desses potenciais de eletricidade, vai ser exatamente a tendência, a chance que o eletrodo vai ter, ou seja, que o seu elemento tem, de sofrer processos de redução
ou processos de oxidação. A gente vai relembrar melhor esses termos daqui a pouco, mas você já deve ter visto isso lá em anos anteriores, né, em que a oxidação era a perda de elétrons e a redução era o ganho de elétrons, certo? Mas calma que a gente vai ver esse termo daqui a pouco, melhor explicado. Bom, então o potencial vai indicar para a gente o quão fácil ou o quão difícil é um elemento sofrer oxidação e redução. Logo, quanto maior for o seu potencial, a gente pode afirmar que maior é a sua chance, maior é a sua tendência de oxidar ou reduzir. Por exemplo, quando a gente pegou lá o cobre e o zinco, se eu vir para você e falar, olha, o potencial padrão de redução do cobre é maior que o do zinco, significa que o cobre tem uma chance maior de sofrer a redução do que o zinco. Por consequência, o zinco tem que oxidar. Uma coisa tem que ficar muito clara na sua cabeça, e se quiser, anota aí num post-it. Esses processos aqui de pilha, eles sempre vão ter alguém sofrendo a oxidação e alguém sofrendo a redução. Ele é um sistema fechado com troca de elétrons, né? Você já deve ter visto isso lá na parte das reações de oxirredução. Para que alguém possa ganhar elétrons, significa que outro precisa perder elétrons. Não tem como, eu sou o cobre, eu quero ganhar 2 elétrons. Eu não vou pegar um elétron do nada e pegar para mim. Não, esse elétron ele foi cedido por algum outro elemento que já queria perder elétrons também, né? Então existe uma troca. Para que um ganhe, o outro perde. E vice-versa. Para que um perca, significa que o outro está ganhando. Show de bola? Então, sempre vai ter tanto a oxidação quanto a redução. Então, se eu falo para você que o cobre tem maior potencial de redução, ele vai sofrer a redução. Por consequência, o zinco tem que sofrer a oxidação. Beleza? Vou te mostrar em exemplos melhores daqui a pouco. Agora, definindo, colocando o que significa cada um desses termos que a gente está usando aqui, o termo oxidação é sempre para uma perda de elétrons e, por consequência, um aumento do seu NOx. Repara que a gente está relembrando conceitos que já foram vistos há muito tempo atrás. Quando a gente fala de perda de elétrons e NOx, são coisas que você já deve ter visto lá atrás, lá no seu primeiro ano. Quando você falou de reações de oxirredução, ou quando você falou de NOx mesmo, né, número de oxidação, enfim. Mas você já viu esses termos, a gente só está relembrando. Assim como a redução, é a mesma ideia. A gente vai ter um ganho de elétrons e, por consequência, o seu NOx diminui. Parece não fazer muito sentido você perder e aumentar o NOx e você ganhar e diminuir o NOx. Mas por que é exatamente assim que acontece? Lembra que o elétron ele é negativo, ele tem carga negativa. E aí, se o elétron ele é negativo, por consequência, se eu te forneço algo que é negativo, você, por consequência, ficará negativo. Assim como se eu tiro de você algo que é negativo, você vai ficar positivo, correto? Então, por isso que é ao contrário, perder aumenta o NOx e o ganhar diminui o NOx. Tem muito a ver justamente com o elétron ser negativo, tá? Então toma muito cuidado com isso. Perder o elétron, obrigatoriamente o seu NOx aumenta. Por exemplo, eu tenho um elemento X qualquer que está com carga 0. Aí ele vira o X com a carga mais 3, tá? Vai para uma carga 3+. Significa, então, que se ele foi de 0 para mais 3, significa que teve uma variação de 3 elétrons. Ou melhor, ele perdeu 3 elétrons. Assim como se fosse o contrário. Se eu começasse do X com a carga mais 3 e fosse para o X com a carga 0. Poxa, ele diminuiu, né? De mais 3 para 0, ele diminuiu. E se ele diminuiu o NOx, significa que ele ganhou elétrons. No caso, ele teria ganhado, né? Ele ganhou 3 elétrons. Beleza isso daqui? Show? Então, o que é o potencial? O que você precisa saber? É exatamente que ele vai te direcionar, te nortear para se o seu elemento vai sofrer a oxidação ou a redução.
beleza? A gente vai ver isso em exemplos melhor daqui a pouco. Agora, tem uma tabelinha aqui só para te exemplificar, é uma tabela que dá todos os potenciais de redução. E fique muito tranquilo, você não precisa decorar os potenciais padrão. Eles sempre vão vir em questões para você, ou então quando você estiver lendo um texto, um artigo, enfim, qualquer coisa que você esteja lendo, os potenciais padrão sempre serão fornecidos. Você não precisa decorar esses valores, tá claro? Agora, da onde que isso surge? Da onde que veio todos esses valores? A gente usa como referência o hidrogênio. Aqui o hidrogênio, se você olhar, ó, na tabela do potencial, ele tem valor 0. Então, ele foi estabelecido como valor 0. Ele é o nosso padrão. E aí, a partir dele, a gente vai testando com outros elementos para saber qual vai ser o valor de potencial que os outros elementos podem atingir também, né? Repare que a gente tem diversos valores aqui dos potenciais de redução. Como que eu sei que esses valores são de redução? Além de estar escrito na tabela aqui, ó, tabela de potenciais de redução, além disso, repara que em todos os casos você tem, ó, por exemplo, aqui, ó, do sério, é Ce mais 4 mais elétron virando Ce com a carga mais 3. O que significa? Tá vendo que o elétron ele está se juntando com o elemento, com o íon, para formar outra coisa? Não é verdade? Então, de uma forma simplificada, faça o seguinte. Olha se o seu elétron está do lado esquerdo da equação ou direito da equação. Se ele está do lado esquerdo, significa que você está absorvendo, você está ganhando esse elétron. E se você ganha o elétron, a gente tem um processo de redução. Assim como se a gente está... se o elétron estivesse do outro lado, estivesse do lado direito da equação, mostraria que ele estaria perdendo elétrons. Então, pensa da seguinte maneira. Lembra assim, a redução elétron no reagente. É redução reagente. Então, o elétron do lado esquerdo, que é o lado do reagente, vai mostrar que esse elétron está sendo ganho pelo seu sistema, né? Pelo seu elemento. E se ele ganha, é uma redução. Show de bola? Se fosse o contrário, seria a oxidação, né? Se fosse, por exemplo, água que virasse 2 elétrons, H+, e H2O2. Ou seja, se o elétron fosse do lado do produto, aí significaria que isso é uma oxidação. Show de bola? Para te auxiliar, normalmente a gente coloca as semi-reações na forma de redução. É um padrão criado pela IUPAC, que é a nossa Agência Internacional de Química Pura e Aplicada. Como se fosse nosso órgão regulador da química, ele estabelece que qualquer documento, quando envolver, claro, essas semi-reações, você precisa escrever na forma da redução, para padronizar de fato, né? Então, a gente padroniza, além da temperatura e a pressão, a gente padroniza a forma com que nós vamos escrever. É sempre na forma da redução. Tranquilo isso daqui? Show de bola? Como eu te falei, esses valores você não precisa decorar. Agora, uma curiosidade. Se você lembrar lá do que você já viu antes de eletroafinidade, que era afinidade pelo elétron, a gente tinha visto já, ou até melhor, pela eletronegatividade, como você preferir, os ametais, eles têm tendência maior a ganhar elétrons, né? E aí, se o ametal tende a ganhar elétron, significa que, vamos raciocinar, você concorda que vai ser mais fácil dele ganhar elétrons? De novo, ametais têm altos valores de eletronegatividade. Então, significam que eles têm maior facilidade para ganhar elétrons. Quando você pega a tabela periódica, o elemento que tem a maior eletronegatividade de todos é o flúor. E se a gente pegar o flúor aqui, ele tem o maior potencial de redução entre todos. Depois compara, mais 2,87 volts. É o maior valor dessa tabela. Claro, tem aqui, por exemplo, 3,05, mas aqui é com sinal negativo, né? Então, se a gente pegar pelos valores positivos, né, numericamente falando, matematicamente falando, 2,87 ou mais 2,87 é o maior valor de todos. E aí o flúor, por ser um metal, tem alto potencial de redução. Ou seja, tem uma alta tendência a sofrer uma redução, certo?
Agora, se a gente for pegar o lítio ele tem o maior, ou melhor, ele tem o menor potencial de redução de todos. Por quê? Ele é um metal. Metal tende a perder elétron com facilidade. E se ele tende a perder elétron com facilidade, ele tende a oxidar, né? A redução não é o ganhar e a oxidação não é o perder elétrons. Então, se ele tem o menor potencial de redução de todos que tem dentro dessa tabela, significa que a chance dele se reduzir, ou seja, dele ganhar um elétron, é praticamente zero. É muito mais fácil ele perder o seu elétron, correto? E uma coisa que você pode usar como referência é o seguinte: essa reação, como está escrito para você, são as reações de redução. Agora, se eu quiser as de oxidação, basta fazer o quê? Inverter. Por exemplo, no caso do lítio aqui, ó, lítio, a setinha virada para o outro lado, ó, seria lítio, que vira elétron mais o íon lítio. Então, lítio que vira íon lítio mais um elétron seria a oxidação, ou seja, a perda do elétron, ele se separando do seu elétron. E aí, quando a gente faz essa reação inversa, esses valores de potenciais que estão aqui, eles também se invertem, né? Troca-se o sinal. Lembra de novo, lá de termoquímica, quando você invertia a reação, o sinal do ΔH trocava? Aqui é a mesma ideia. Quando eu inverto essa minha reação, o sinal do meu potencial também vai ser alterado. Então, por exemplo, no caso do lítio, quando a gente inverter, vai de menos 3,05 para mais 3,05. E aí, invertendo todos esses que estão nessa tabela, agora o lítio vai ter o maior potencial de oxidação. Ou seja, ele vai ser aquele de maior tendência a perder elétrons. Assim como o flúor, que a gente já viu aqui, que tinha um maior de redução, ele passa a ter o menor de oxidação. É sempre um o oposto do outro. Se ele é o maior de redução, por consequência, ele é o menor de oxidação. E vice-versa. Se ele é o maior da oxidação, ele vai ser o menor da redução. Tranquilo isso daqui? Faz sentido? Então, a gente sempre pode fazer essa inversão. Se essas são as reações de redução, você pode inverter a reação, troca o sinal e aí vira-se uma reação de oxidação. Fechou esse daqui? Tranquilinho? Bom, próximo ponto que eu queria falar com você é sobre a pilha de Daniell. A pilha de Daniell é uma das principais pilhas, né? É o principal, como é que eu posso dizer, forma de organizar uma pilha que a gente possa ter no nosso dia a dia. É claro que a pilha que a gente usa convencional, aquela pequenininha, ela é baseada na pilha de volta, com depois algumas aprimorações. Mas essa pilha aqui, o que ela tem de diferente? Ela é um sistema com dois potinhos, digamos assim, que a gente chama de cuba eletrolítica. Começa a se acostumar com alguns termos. Cuba eletrolítica, célula eletrolítica, célula galvânica, enfim, são sempre sinônimos desse potinho com uma solução. Tá claro isso? Anota se você quiser ir. Célula eletrolítica, célula galvânica, enfim, são termos para indicar esses potinhos com as soluções. Agora vamos lá. Como que funciona a pilha de Daniell? Ela é como se fosse um aprimoramento, né? Uma forma diferente de montar a pilha de volta. Aquela que ele usou, placa de zinco, placa de cobre e usou o algodão, aqui é ele repaginou. Ele fez de uma forma diferente, porém usando a mesma ideia, né? Repara, ainda temos o zinco, ainda temos o cobre. Você continua tendo os mesmos elementos. E aquele algodão que estava envolvido no sal é essa tal da nossa ponte salina, que eu já vou explicar daqui a pouco melhor como é que funciona, tá? Vamos entender o que está acontecendo nesse desenho aqui, parte por parte. Primeiro, esses potinhos, como eu te falei, são as células eletrolíticas. Aqui dentro nós vamos ter essa plaquinha que a gente chama de eletrodo, tá? Então, o eletrodo é uma barrinha de metal, uma placa de metal. Dentro dessa célula você tem um sal, tá? Aqui, ó, a gente tem nesse caso o nitrato de zinco e, por consequência, o eletrodo
também tem que ser de zinco, tá? Então, se o seu potinho tem um metal magnésio, por exemplo, a barrinha, o eletrodo, também tem que ser de magnésio, obrigatoriamente. Assim como, por outro lado, ó, a gente tem o nitrato de cobre e a barrinha, ela é exatamente de cobre. Show de bola? Então, obrigatoriamente, você vai pegar soluções salinas, né, em que o metal daquele sal tem que ser obrigatoriamente o mesmo dessa plaquinha aqui, que é o chamado eletrodo. Show de bola? Então, primeira coisa é isso, tá? Normalmente, elas estão a 1 mol por litro, só para convencionar, para padronizar o nosso estudo aqui, tá? Enfim, aqui já tem a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução de cada um deles. E como é que eu sei que um vai oxidar e o outro que vai reduzir? Tem a ver com os potenciais de oxidação e de redução, né? Aqueles mesmos que a gente viu na tabela anterior. Vou até voltar aqui rapidinho para te mostrar. Ó, se a gente for pegar, a gente tem o zinco que está aqui embaixo, o seu potencial de redução é menos 0,76 volts. Enquanto se a gente for pegar o cobre que está aqui, ó, ele tem mais 0,34 volts. Então, vê se você concorda comigo. Entre o mais 0,34 volts e o menos 0,76 volts, qual dos dois é maior? Você concorda que é o mais 0,34? Então, se o cobre tem um potencial de redução maior do que o do zinco, significa que é o cobre que vai reduzir. E, por consequência, vai ser o zinco que vai se oxidar. Tá claro isso? Beleza? Então, a primeira coisa que você sempre tem que fazer é olhar para os potenciais de oxidação e de redução. Show de bola? Só quero te mostrar aqui num rascunho rapidinho essas semi-reações que estão escritas. Eu só vou colocar nesse quadrinho aqui só para montar rapidamente com você. Repara, ó, só vou reescrever isso que está aqui escrito. Aqui, ó. Zinco que vira zinco 2 mais 2 elétrons, tá? Eu só reescrevi o que está ali e também vou reescrever esse que está aqui também, ó. Vai ser, ó, cobre 2 mais 2 elétrons, que vai virar o cobre aqui 0, tá? Eu só reescrevi o que está aqui com a gente, porque eu quero montar com você. Se a gente for pegar os potenciais que a gente viu naquela tabelinha, a gente viu que o potencial do cobre era mais 0,34 volts, tá? Isso já estava escrito naquela tabelinha. E claro, isso vem escrito em uma questão para você, você não precisa decorar esses valores, sempre vão ser fornecidos para te ajudar, show de bola. Enquanto o do zinco, o potencial padrão dele vai ser mais 0,76 volts, tá? Poxa, Rafa, mas você mostrou para mim lá naquela tabelinha que o zinco, ele era menos 0,76. De fato, só que lá era potencial de redução. Tá vendo aqui, pela semi-reação que já está escrita e que a gente já conversou, que o zinco ele ia, na verdade, se oxidar? Se você voltar naquela tabelinha, você vai ver que a reação para o zinco é exatamente o contrário dessa que está escrita aqui. Era zinco 2 mais 2 elétrons virando zinco 0. E aí, de fato, era uma redução e aí o potencial era menos 0,76. Mas nesse caso, em que a gente inverteu a reação, a gente também inverte o nosso potencial. Show de bola? Então, visto isso daqui que já está escrito para você, eu só estou reescrevendo, a gente poderia montar a nossa equação global. Já está escrito para você aqui mais uma vez. Eu só quero te mostrar por que a gente chegou nesse resultado. Como que a gente vem a isso, né? Nós vamos pegar essas duas semi-reações que estão aqui escritas e nós vamos somar. Repara, lembra lá da lei de Hess que você viu na termoquímica? A gente somava as equações e cortava aquilo que era igual? Aqui é a mesma ideia, tá? Ó, eu tenho 2 elétrons aqui que vão cortar com esses 2 elétrons dali.
certo? Por quê? São elétrons que estão em lados opostos da minha equação. Então, eu posso cortar sem problemas. Então, se eu somar isso tudo aqui, vai ficar, ó, o zinco mais o íon cobre 2+, virando, ó, o cobre com a carga 0 mais o zinco com a carga 2+. E aí, esses potenciais eu posso somar. Vou escrever aqui embaixo, só para não ficar muito apertadinho ali, ó. O meu ΔE seria a soma desses dois valores. Então, mais 1,10 volts. Como assim? Vamos lá, vamos entender isso aqui. Ó, se eu somar 0,76 com 0,34, vai dar exatamente 1,10, tá? Então, lembra aquela diferença de potencial que a gente conversou? Ela tá exatamente aqui, ó. Esse ΔE é exatamente a nossa DDP, a nossa diferença de potencial que nós já estávamos falando, tá? Então é assim que a gente consegue determinar a DDP de uma pilha, de um sistema como um todo. A gente sempre vai somar a equação da oxidação com a da redução e quando eu somar, eu vou ter a equação global, claro, e a soma dos potenciais me dá a minha DDP. Aqui não está escrito pela DDP, porém é bom você saber, até para momentos, enfim, de questão ou coisas assim do gênero. Show de bola? Então, voltando, eu tenho esses dois potinhos, são as duas células, cada uma delas com um sal do seu respectivo metal. Além disso, tem aqui já as semi-reações de oxidação e de redução, que quando somadas dão a equação global, que foi o que a gente acabou de fazer aqui. Não é verdade? Agora, outra coisa que você tem que ter em mente, que já está escrito aqui para você, ó, por exemplo, ânodo e cátodo, ou anodo e cátodo, tanto faz. Como que eu sei esses valores do cátodo, ou melhor, como é que eu sei quem é o cátodo, quem é o anodo, quem é o cátodo, quem é o ânodo? Bom, isso tem a ver com quem sofre a oxidação e quem sofre a redução. Rapidinho para você ver, ó. Esse cara, a gente já viu que sofria a oxidação. Esse daqui, a gente viu que sofria a redução. E aí existe um macetezinho muito bom que vai te ajudar demais, que é o macete do caro. Como assim o macete do caro? Repara, ó, é consoante com consoante e vogal com vogal. O que isso significa? Repara aqui comigo. Ó, C de cátodo, R de redução. Então, no pólen que tem a redução, será o pólen que nós teremos será o polo do cátodo, o polo positivo. Positivo porque lembra de cátion, que o cátion era o positivo? É a mesma ideia. Então, o cátodo é o positivo. Assim como o ânodo, que lembra ânion, que era o íon de carga negativa, vai ser o polo negativo, tá? E aqui, ó, A de ânodo, O de oxidação. Então, se você lembrar dessa palavrinha do caro, fica muito mais fácil de você saber quem vai ser o polo positivo e quem vai ser o polo negativo. Por consequência, quem vai ser a oxidação e quem vai ser a redução, tá? Então, lembra sempre, ó, consoante com consoante, vogal com vogal. Dessa maneira, a gente sempre vai conseguir separar quem serão os polos da nossa pilha. Então você repara que agora começa a fazer um pouco mais de sentido esse desenho. Se antes você não estava entendendo o que significava esse desenho, agora começa a fazer um pouco mais, certo? Tá vendo aqui que tem um voltímetro? Né? Lembra de novo de voltagem? Ele não está marcando exatamente 1,10? 1,10 foi o que a gente descobriu aqui agora, não é verdade? Então você vê que faz sentido isso aqui que a gente está falando, né? Deu esse valor de 1,10 porque foi a soma dos potenciais. A gente fez aqui a diferença de potencial. E repara, lá nos primeiros slides, quando eu te falei sobre espontaneidade da reação, se uma reação era espontânea ou não, eu tinha escrito lá, pilha, processo espontâneo e processo que possui DDP maior do que zero. Tá aqui, ó. A DDP lá é maior que zero. Show? Então, faz sentido e isso aqui é de fato uma pilha. Agora, para a gente finalizar esse desenho,
O que é a ponte salina? A ponte salina ela só ajuda a gente a determinar o equilíbrio dos íons. A definição dela é exatamente para equilíbrio iônico, para equilíbrio dos íons. Como assim? Olha para o desenho. Tá vendo que o cobre está indo para a barra? Então, ó, tá até aqui ampliado. Ó. As bolinhas que eram o íon cobre, eles estão começando a vir para a placa. Esse carinha está começando a se grudar na superfície da placa de cobre. Ele está aumentando a sua massa, né, o eletrodo. Em contrapartida, o de zinco, ó, as bolinhas estão saindo da placa. Ó, tá saindo da placa e virando íons zinco. Ou seja, significa que na oxidação, que foi o que aconteceu com o zinco, a barra, o eletrodo, como a gente chama, começa a se desfazer. Repara, ó, quando a gente bota a carga zero, significa que ele está sólido. E está escrito isso aqui para você, ó, zinco sólido. É o zinco sólido que está virando íon zinco, enquanto o íon cobre está virando cobre sólido. Então, essa barra começa a se desfazer e essa barra daqui do cobre começa a aumentar. Vai acontecer o quê? Essa solução começa a ficar mais escura, acho que dá para entender que essa daqui está mais escura do que a outra, porque tem muito zinco aqui dentro, tem muita carga positiva. Enquanto do outro lado, em que a gente está perdendo esse cobre, se a gente está perdendo o cobre, significa que ele está se desfazendo. E aí a solução vai ficando cada vez mais clarinha. Então, essa solução aqui da esquerda começa a ficar muito positiva e essa outra começa a ficar muito negativa. Aí a ponte salina fala assim, opa, não pode ficar assim, não pode ficar uma solução muito positiva e uma outra muito negativa. Então, ele pega o negativo e joga aqui para dentro para equilibrar as cargas e ele joga positivo para cá nessa solução que estava muito negativa para também equiparar essas cargas. Então, esse esquema aqui, a ponte salina, ela serve única e exclusivamente para igualar as cargas que tem aqui dentro e, por consequência, impedir de dar algum problema nesse circuito aí que a gente está analisando. Para finalizar, essa parte que você está vendo de aumentar a massa ou diminuir a massa pode ser traduzida desta maneira aqui. Repara, a minha barra de zinco, ó, ela foi afinando. Se ela foi afinando, ó, é exatamente isso aqui. São as bolinhas saindo. Ou seja, é o zinco que começa a se desfazer, começa a esfarelar, digamos assim. Enquanto o cobre, ó, repara, ele aqui está começando a ficar com vários grominhos na sua superfície. Porque era o cobre que saiu da solução e começou a grudar na barra. Ele começou a deixar de ser íon e começou a ficar sólido. Tá claro isso? Beleza? Então, o que você tem que sempre entender? Lembrar desse macetezinho aqui, cátodo, redução, ânodo, oxidação. E, por consequência, a gente consegue separar quem é o positivo e quem é o negativo, certo? E, por consequência, quem vai perder massa e quem vai ganhar massa. Tem a ver com quem vai oxidar e quem vai reduzir. E para montar a equação global, só fazer isso aqui que a gente já fez. Soma as duas reações. Claro, lembrando que uma tem que ser redução e a outra tem que ser oxidação. Se você somar duas de oxidação ou duas de redução, não vai dar certo. Tá? Justamente tem que ser uma de oxidação e outra de redução para que você consiga cortar esses elétrons e ter a sua DDP no final. Se esse valor der negativo, toma cuidado, você fez alguma coisa errada. Para ser uma pilha, obrigatoriamente tem que dar positivo. Show de bola? Agora, nosso último ponto da aula de hoje sobre a teoria, depois eu só quero te mostrar alguns exemplos bem rapidinho, é a parte do metal de sacrifício, ou ânodo de sacrifício, como alguns chamam. Isso aqui é muito utilizado, principalmente na indústria, para tentar salvar, entre aspas, algum metal, algum elemento que seja de interesse, né? Então, a definição do que seria um metal de sacrifício é aquele metal que, como o próprio nome diz, ele se sacrifica em função de outro. Como assim? Eu tenho ferro, por exemplo. Eu tenho esse casco de navio aqui que é de ferro. Quando a gente coloca o ferro na água, ele tende a oxidar. Ele tende a formar ferrugem, que é um óxido de ferro. E aí vai corroendo esse casco.
A gente viu ali naquele exemplo da pilha de Daniel que quando oxida, ele começa a corroer. Pense sempre, corrosão como sendo a oxidação, é a perda da massa. Então, eu quero proteger esse casco do navio, porque eu não quero que, enfim, ele rasgue e acabe afundando. Então, eu preciso colocar algum outro metal que tenha um potencial, ou seja, que tenha uma tendência maior de sofrer oxidação do que o ferro. Talvez não dê para você enxergar tão bem. Olha só, tem umas placas aqui na frente do casco, e existem outras ao longo do casco também, que é para concentrar a oxidação. Essas placas, normalmente, elas são de zinco ou de magnésio, metais que têm um potencial de oxidação maior do que o do ferro. Por consequência, a corrosão, a oxidação, vai se concentrar nesses que têm um potencial menor, ou tipo, um potencial de oxidação maior do que o ferro. E aí, com isso você consegue conservar o seu ferro e aí evita de furar o casco e ter alguns problemas mais sérios, tá? Então, o metal de sacrifício, ele obrigatoriamente tem um potencial de oxidação mais alto do que o metal que você quer proteger, justamente para que esse metal fique protegido. Faz sentido? E um outro exemplo é a latinha de alumínio. A latinha que você bebe de Coca-Cola, de qualquer refrigerante, energético, enfim, ela tem um metal de sacrifício. Você talvez não saiba, ou talvez não esteja enxergando, mas ela tem, que é exatamente o anel da lata. A lata, ela é feita de alumínio. Alumínio, ele tem, por ele ser um metal, ele tem uma tendência grande de sofrer oxidação. Mas aí, esse anelzinho da lata, exatamente esse anel que a gente usa para abrir a lata, ele é feito de zinco. E o zinco tem, como eu já tinha te mostrado, um potencial de oxidação muito bom, mais alto do que o do alumínio. Então, a oxidação, ela vai se concentrar no anel e não na lata como um todo, evitando processos de corrosão e estragar a lata. O Brasil é um dos países que mais recupera, né, que mais consegue reciclar latas de alumínio. Porém, quando você tira esse anel, né, da lata, quando essa lata volta para a esteira de reciclagem, você não consegue reciclá-la totalmente. Por quê? Quando você vai esquentar, quando você vai derreter essa latinha, se não tem um anel para concentrar a oxidação, quem vai oxidar é o alumínio. E aí você estraga essa lata. Show de bola? Então, não tire o anel de uma latinha. Deixe ele lá, que ele ajuda muito na hora de reciclar essa latinha. Show de bola? Pra gente finalizar, 2 minutinhos, só quero te mostrar alguns exemplos e a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? A parte teórica é tudo isso. Eu só quero te apresentar isso na prática, como que isso está no nosso dia a dia. Primeiro delas, a pilha seca de Leclanché, não precisa saber esse nome, é a pilha convencional que a gente tem. A pilha Duracell ou qualquer outra pilha que a gente tenha. É uma pilha ácida, como a gente fala. Ela tem na sua composição, ela tem ácido sulfúrico dentro dela, tem outros óxidos que são ácidos também. Já viu quando uma pilha que a gente vai falar que a pilha babou, que ela vazou? Quando ela vaza, ela está vazando ácido sulfúrico, que existe dentro dela, né? Então, essa pilha convencional, ela tem uma durabilidade muito menor, justamente porque ela tem ácido na sua composição. Agora, se a gente pega uma pilha alcalina, a pilha alcalina é uma pilha básica. Ela não tem aquele ácido sulfúrico, ela tem outras substâncias ali dentro que fazem ela render por mais tempo. Por isso a gente prefere comprar pilhas alcalinas, porque elas rendem mais. Elas duram muito mais do que uma pilha convencional. Justamente porque o material vai sendo consumido aos poucos, evita dela estragar de uma vez. Essa bateriazinha você já deve ter usado, por exemplo, em relógio, né? Aqui está escrito, ó, 0% chumbo e mercúrio. Era muito comum, antigamente, essas bateriazinhas serem de chumbo. E aí elas eram usadas no marca-passo. Se você tem algum parente ou já viu alguém que usa marca-passo, ela tem uma bateria interna. E aí já aconteceu situações dessa bateria vazar. E aí se vaza mercúrio ou chumbo para dentro do seu organismo, infelizmente a pessoa não consegue sobreviver, ela acaba morrendo intoxicada por dentro. Então essas baterias novas, elas são 0% chumbo e mercúrio para evitar esses problemas de dar problemas dentro do organismo. Ok? Bateria do seu celular, do seu computador, elas são feitas de íons lítio, né? E aí toma muito cuidado, porque a bateria em si, o termo bateria, ela não é exatamente a pilha. A bateria, ela nada mais é do que uma associação em série,
ou em paralelo de pilhas, tá? Quando você pega essa bateria aqui, ou a bateria de um carro, por exemplo, ela é uma soma de pilhas, que está aqui nesse exemplo, ó. Uma bateria aberta, você vê, tem duas pilhazinhas dentro dela, justamente para te mostrar que é uma associação, tá? Controle remoto, que você já conhece, já viu isso. E para finalizar, os carros híbridos. Carro híbrido, ele é um carro que ele tem tanto motor elétrico quanto motor a combustão, normal, com gasolina. É o futuro, a gente está usando carros que consumam menos combustíveis fósseis para prejudicar menos o meio ambiente. E o último, que é o carro elétrico. O carro elétrico é 100% elétrico, da Tesla, por exemplo. São carros que são zero poluentes, carros extremamente tecnológicos. Olha como é que ele é o interior de um carro desses, por exemplo. O painel dele é uma tela de 13 polegadas, como esse daqui também. Então são carros extremamente tecnológicos que não emitem poluentes. As baterias são baseadas nesses processos de pilha que a gente está vendo, tá? Isso aqui é só uma estação de recarga para você ter uma ideia de como que funciona. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Esse finalzinho foi um pouquinho mais corrido, era só para te mostrar os exemplos, mas espero que tenha ficado tudo claro na sua cabeça e qualquer coisa, é só procurar. Beleza? É isso, por hoje é só e tchau!